Olá, queridos alunos do Colégio Nova Geração, do terceiro ano. Aqui quem está falando com vocês é a professora Inês. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre o Renascimento e o comércio, tá? Vamos observar essa imagem aí do lado. Essa imagem retrata a vida no campo, na Europa, há muitos séculos atrás, tá? Onde a maior parte da população vivia no campo e trabalhavam da agricultura e da criação de animais, tá? Pouco a pouco o comércio começou a ressurgir e as cidades foram crescendo. Isso aconteceu entre o século V e o século XV, tá? Na Idade Média, a religião ocupava um espaço central na vida das pessoas. E por volta de 1300 a 1400, houve alguns pensadores e artistas da época que começaram a se questionar e a perceber que os seres humanos eram responsáveis por suas ações. E aí é onde aconteceu o pensamento renascentista, o novo pensamento renascentista. Com esse pensamento renascentista, houve um grande avanço tecnológico e científico. Com esse avanço tecnológico e científico, contribuiu para o surgimento de novas ideias nas áreas de artes, de literatura, na economia e na política europeia. Esses estudos também levaram ao desenvolvimento artístico e tecnológico, que impulsionaram grandes avanços tecnológicos, científicos e artísticos, como foi, por exemplo, o desenvolvimento náutico, que ajudou nas grandes navegações, o estudo da anatomia, que ajudou a que as pessoas terem mais saúde, ajudou a criarem mais medicamentos, a entenderem mais o funcionamento do corpo humano. E as técnicas artísticas que ajudaram tanto a aprimorar a pintura e as esculturas. Nessa imagem aí, nós podemos ver pessoas religiosas, né, de muitos e muitos anos atrás. Essas pessoas, elas viviam em mosteiros. Esses mosteiros, o que são, professoras? São casas religiosas onde moravam padres, frades, monges. E esses monges, pessoal, eles tinham como profissão ser copistas. O que eles faziam, professora, ser copistas? Copiavam livros, eles escreviam à mão os livros. Então, naquela época, não era toda a população que sabia ler e escrever. Quem sabia ler e escrever naquela época era o clero e os nobres. O clero era a parte dos religiosos, né? E os nobres, as pessoas que tinham muito, muito dinheiro, certo? E então, por conta dos copistas demorar muito tempo para copiar um livro, também ajudava nesse quesito de todo mundo não poder ler, não saber ler e escrever. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? O Jonas Gutenberg inventou uma prensa de madeira, onde que facilitou a fazer a cópia desses livros. E aí, eles copiavam já não letra por letra, palavra por palavra, mas sim o quê? Folha por folha. Olhem aí na imagem, essa prensa era essa que está aí no desenho aí em cima, que a Pro acabou de colocar, tá bom? E com o passar do tempo, mais pessoas iam tendo condições de aprender a ler e a escrever. Mas ainda, por muitos e muitos anos, quem detinha esse poder de aprender a ler e escrever eram os nobres, tá? Com o surgimento das novas ideias nas diferentes áreas do conhecimento, foram surgindo novas atividades e novas profissões, e aí foram surgindo as universidades, os navegadores chegaram a novas terras, as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade para vender os seus produtos, e assim os europeus começavam a conhecer as riquezas que o comércio de animais, alimentos, tecidos, objetos e entre outros produtos proporcionava, tá? Com a ampliação da produção agrícola e das novas tecnologias, houve um aumento da produção de alimentos e a população passou a ter uma expectativa maior de vida, superando o alto índice de mortalidade que havia por causa da fome e de doenças, tá? Com o desenvolvimento agrícola, muitas pessoas deixaram o campo e partiram para as cidades.
pois já não havia necessidade de tanta mão de obra no campo, e isso aumentou o fluxo de pessoas e aqueceu o comércio e a prestação de serviços nas cidades. Muitos dos camponeses se tornaram sapateiros, artesãos, açougueiros, padeiros, entre outras profissões que foram tendo necessidade naquela época. E assim houve um grande aumento na circulação de mercadorias e com isso novas atividades e profissões foram surgindo. Tá, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode colocar aí para Pro. Um beijão no coração de todos vocês. Tchau, tchau!